Oi, gente. Meu nome é Jolorena de Paula. Eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. Sou estagiária do Juizado da Infância e Juventude Civil aqui da comarca de Manaus. E eu tô gravando esse vídeo especificamente, né, com relação à data deste dia, né, que é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, né, aqui no Brasil, mas eu ressalto que esse é um mal que não ocorre aqui somente no Brasil, infelizmente, né, pode ser considerado também como uma pandemia que ocorre, né, na vida de várias crianças e adolescentes que a gente tem conhecimento, né? Tanto eu quanto você que tá aí, com certeza, já deve ter ouvido casos de alguma criança ou adolescente que já teve alguns seus direitos violados, em específico, né, com a violência sexual. Pois bem, eu podia começar esse vídeo falando N coisas sobre todos os órgãos, explicando o que cada órgão é o que. Então, como pessoa, né, o que eu posso estar falando para vocês, meus amigos, ou para a pessoa que possa estar assistindo esse vídeo, o primeiro ponto que a gente tem que se ater quando a gente fala, né, de exploração, de abuso sexual, é a gente estar sempre atento ao discurso das crianças e adolescentes, né, porque com as estatísticas alarmantes que circundam os boletins epidemiológicos que tangem a violência sexual, né? A maioria dos casos de abuso e violência sexual acontecem no ambiente familiar, né? Tô falando da maioria, não tô dizendo que todo contexto familiar vá ter um caso de abuso, mas a maioria, quando a gente toca em números, a maioria desses casos ocorrem nas nossas casas, né? Nas casas que a gente nem sequer imagina que ali ocorre alguma coisa. É ali que tem um problema, é ali que tem uma criança que muitas vezes que vai para a escola, que altera o seu comportamento, começa a ter oscilações de humor, começa a ter aquele terror noturno, começa a ter medo de situações que antes ela não tinha medo de pessoas que ela não deveria ter medo, não deveria, entre aspas, né? Uma pessoa que é da família, a criança já não quer ficar perto, o adolescente já não quer e passar por aquela situação, e assim vão sendo fornecidos indícios de que pode ter alguma coisa errada, né, com essa criança ou adolescente, pode ter alguma coisa errada com esse contexto familiar, ou com esse contexto da escola, com esse contexto da igreja, qualquer contexto onde estejam presentes crianças e adolescentes, porque nada nos assegura quem são esses abusadores, porque os abusadores geralmente eles agem de uma forma sedutora, né? Eles ganham essa confiança tanto dos cuidadores, que não necessariamente são os pais, eles tomam a confiança da criança como se fosse um jogo que tem um segredo, que tem que não pode ser contado para ninguém. Então, o segundo ponto, né, que eu quero destacar aqui é que as pessoas estejam atentas para a forma de como falar com a criança sobre o corpo, sobre como quem pode tocar na criança, né? Quem pode fazer aquela higiene pessoal, que tipo de toque é saudável, ensinar para a criança que ela pode dizer não, por exemplo, para um carinho de um tio, de uma avó, né? Porque a gente tem no imaginário que os abusadores são apenas do sexo masculino, mas isso não é um fato. Existem mulheres também abusadoras dessas crianças, que isso infelizmente é tido como um tabu, mas qualquer pessoa é passível de ser uma abusadora, uma pessoa violentadora, né, dos direitos dessas crianças, né? O terceiro ponto que eu quero destacar é os pais, os cuidadores, ensinarem as crianças a escutar o outro, né? Saber escutar, saber contar, até
para os pais delas, né? Porque muitas vezes ocorre o quê? Tem uma criança ou adolescente que convive né, que tem essa vivência, infelizmente, de abuso ou violência sexual, e ela vai e comenta para um coleguinha da escola, né? E esse coleguinha da escola conta para sua mãe, né? E nesse diálogo é que o socorro também deve chegar, né? Deveria chegar, da gente estar atento de quem é esse coleguinha, que fato é esse que a minha filha chegou em casa falando, que a coleguinha tá passando por uma situação de violência, e denunciar, gente. Não ter medo de denunciar situações de violência, exploração sexual, né? Porque existe toda, né, aquela rede de proteção que eu falei no início, existe toda uma rede especializada para fazer atendimentos pertinentes sobre casos como eu acabei de citar, né? Casos de todos os tipos e que, infelizmente, né, é um mal que assola todas as classes sociais, todas as pessoas com baixo ou alto poder aquisitivo, são crianças e adolescentes que podem estar passando, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho. Então, gente, ensinem as crianças a conversarem, escutem as crianças e não tenham medo de denunciar situações de violência, exploração sexual ou abuso sexual também. Tá bom? Essa é um pouco da minha reflexão do dia, né? Eu atuo no meu trabalho, no meu estágio, em específico com a execução de medida de proteção, e lá a gente vê de tudo, no juizado tem de tudo, então nunca deixe de legitimar o discurso das crianças e adolescentes para a gente poder, né, eu falo, me refiro à rede de proteção, para a gente poder saber formas, né, de como ajudar essa criança ou essa família, né, porque muitas vezes a criança passa por uma situação devido à genitora que vive com um padrasto que é o abusador, mas ele é o provedor da família, e são problemas complexos que ultrapassam várias instâncias das nossas vidas e da vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, obrigada por você tirar esse tempinho, por assistir.